amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala AM, WhatsApp é São Paulo é 11 974012235, telefone à sua disposição, é aqui São Paulo também, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista, cronista esportivo Dalmo Pessoa. Prazer tê-lo aqui, Dalmo. Prazer é todo meu e acho que vai ser um programa quentérrimo, hein? Posso dizer que você é o filho orgulho de Guaricanga? Pode, tem no mapa, pode procurar. Guaricanga tem no, já consta do mapa? Tem lá perto, mas está tudo já bem. Já consta do mapa? Consta. Que bom, maravilha. Wilson Pedroso Júnior é gestor público. Prazer tê-lo aqui hoje. Prazer, obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar e discutir um pouco os problemas da cidade e do país. Você ocupou a subprefeitura da Vila Prudente e Sapopemba, é isso? Isso, a região. Hoje está desmembrado? Desmembrou na atual gestão do prefeito Fernando Haddad, ficou Vila Prudente e agora foi criada a subprefeitura de Sapopemba. Também conosco a advogada Rosana Chiavassa, que é presidente da Associação das Advogadas Estagiárias e Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo. Rosana, que bom tê-la aqui. É muito bom, muito bom. Para mim é muito bom estar aqui no Gente que Fala e é muito bom estar aqui na AltV. Também conosco o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Luiz. Opa, mais uma vez, vamos aqui falar sobre construção civil, que sem isso não tem desenvolvimento, e nossa cidade está de vento em popa aí para ver o que é que acontece agora. Luiz Alberto, é real que a construção civil seja o setor da economia que mais gera emprego? Sem dúvida. A construção civil hoje, não desmerecendo da indústria automobilística, porque o relacionamento das outras indústrias com a indústria automobilística leva ela ao primeiro lugar. Mas, diretamente, a indústria automobilística ainda perde para o setor da construção civil. É ela que emprega o desqualificado total. Não existe nenhuma indústria que faça isso. No Brasil, não. Quanto menos qualificado, melhor é o funcionário da... Não é demérito nenhum, estou só colocando não seria essa situação. Não seria, vamos dizer assim, uma peça boa no currículo a não qualificação, mas não é fator preponderante para o emprego na construção civil que ele seja um funcionário qualificado, isto é, qualificado profissionalmente ou até mesmo qualificado em termos de educação e cultura. O engenheiro Roberto Torres, flagrado pela Globo em reunião pedindo R$15 mil ao dono de um bar, tem pelo menos 19 imóveis no patrimônio, 9 carros de luxo, salário dele R$4 mil. Ele era ligado à CPI dos alvarás na Câmara Municipal de São Paulo. Um dos imóveis é uma mansão com 7 suítes em Aguaí, interior do estado. Os vizinhos dizem não conhecer o dono, que só vê carros de luxo que saem das garagens. Wilson, posso começar contigo, Wilson? É uma vergonha, né? Mais uma vez, a gente foi no Fantástico e nós ficamos sabendo dessa denúncia de alguém criando dificuldades para um coitado de um empresário que tenta vencer todas as burocracias e impostos desse país. Foram lá, vender dificuldades com relatório falso, para poder vender facilidades. E, muitas vezes, envolvendo outras pessoas, aparentemente uma CPI que tenta desmistificar essa situação, desburocratizar, porque o grande problema da fiscalização em São Paulo é que você não consegue ter nenhum acompanhamento digital, nada está informatizado, tudo um monte de processos que ficam na gaveta de alguém segurando, justamente para poder vender essas facilidades para o empresário que tenta vencer o dia a dia. A gente sabe a dificuldade que tem para a gente, principalmente os bares, restaurantes, muitas vezes são pessoas que investiram todas as suas reservas para tentar um negócio próprio e vem um bandido, porque isso aqui não é funcionário público, isso aqui
é um bandido que continua livre, continua livre. Eu trabalho no centro de São Paulo, inclusive encontrei essa pessoa no centro de São Paulo, andando livremente no centro de São Paulo. Não se justifica alguém com um salário de R$4.000 ter tantos imóveis, a não ser que tivesse algum outro tipo de fizesse algum tipo de assessoria, essas coisas, mas não. Isso aqui é corrupção. E tem que ficar claro que muitas vezes a gente fica sabendo, olha, desviou tanto dinheiro, comprou tanto, e esse dinheiro não volta para lugar nenhum. Esse dinheiro acaba virando um processo também, que é por conta dessa burocracia da nossa justiça, ninguém é preso, esses bens, esses valores nunca voltam para o bolso do contribuinte, porque isso aqui é dinheiro desviado com dinheiro do contribuinte de São Paulo. Você falou aí num pedaço da burocracia. A burocracia que leva realmente, a burocracia é mãe, pai, padrinha, madrinha, etc. Padrinho e madrinha de toda essa corrupção no que diz respeito a essas coisas complicadas. Por exemplo, o ISS. A APMEC fez uma carta ao prefeito solicitando que o ISS tivesse um taxamento muito mais simples naquela época da confusão dos fiscais, do ISS, etc. Por quê? Porque o ISS é um imposto que tem várias conotações para ser cobrado, né? Quanto se gastou de material, subtrai do valor da nota fiscal, depois você tem que analisar se aquele material foi usado, se poderia, como é que é. Então, vira um verdadeiro drama você saber o imposto ISS correto. A mesma coisa ocorre na falta vamos dizer assim, de informatização dessas aprovações, dessas licenças. Tá? Porque se a rua tal pode ser feito isso, se não é isso, ela não pode ser feita, fica tão fácil, né? Porque está no computador, todo mundo vê, então você mesmo aprova, Zancopé. Esse camarada pode dar a licença para ele, ou esse camarada não pode. Tá? Então, essa complicação é que leva a brecha para esse pessoal. Tá? O ISS é pior ainda. Nesse caso aqui desse rapaz, ele entrou num nicho, tá vendo? Exatamente por causa disso, pela dificuldade que se faz para ter essas coisas na prefeitura, nos impostos, principalmente municipais. Os impostos cada vez mais simplificados, por exemplo, tivemos agora a CPMF há uns anos atrás, teve 0 de sonegação, 0 de corrupção e 0 de qualquer tipo de não pagamento. Porque fazia simplicidade, né? Sacou o dinheiro, debita e acabou. Entrou o dinheiro no banco, debita e acabou. Já vai para outra conta. O que nunca foi explicado é a destinação. A destinação é outro papo aí, vamos para uma segunda reunião. Aí é outra coisa. Então, todo imposto deveria ser assim, simples, fácil, rápido, sem ninguém. Qualquer pessoa poderia cobrar o imposto ou saber se foi pago ou se não foi. Está na internet, está pronto. Não é à toa, Wilson, que o Brasil é um país cartorário na sua essência, né? É papel aqui, é papel ali, é papel acolá. Não há uma centralização, não há um controle efetivo, e aí você tem brecha para tudo. Não tenha dúvida. Por exemplo, o cidadão compra um prédio, que nem parece que foi o caso desse rapaz, qualquer imóvel no valor de 3, 4, 5, 10 milhões de reais e passa uma escritura de 100 mil, 50 mil, 30 mil. Porque quem determina o valor que ele comprou, entre aspas, ou não, é o cidadão de compra e venda. Quer dizer, é um absurdo. Para você ter uma ideia, Luiz, o Brasil ainda é tão cartorário, e cartorário que eu falo é aquela centralização geográfica mesmo, com grupos tomando conta de setores no Brasil, que hoje uma pessoa sai de São Paulo, um foragido, e entra em Mato Grosso, você não pega mais, porque não tem controle, não tem efetivação. Então, falta muito ainda. Falta muito ainda. Dalmo, está contido aí? Por que, Dalmo? É o seguinte, mas como é que é? Ele achou 15 mil, mas ele pede chinelo esse cara, hein? No país da corrupção, do estelionato eleitoral, só 15. É que agora, o bar era pequeno. Sim. Agora, o seguinte... E também é só 15 mil, mas imagine quantas pessoas... Quantos 15 mil, aquela história, né? De grão em grão, comprar a 19 galinha imóveis. enche o papo. Agora, o corruptozinho, como deve ser o caso dele, de grão em grão, ele vai fazendo um patrimonião. Porque nesse fim de semana saiu uma reportagem, acho que é no Estadão, se não me falha a memória, em que ele fez uma casa lá em Aguaí, não sei aonde, de 23 cômodos, com piscina e tudo mais. Então, a corrupção,
ela está institucionalizada, entendeu? Corrupto, está aí solto à vontade, nego rouba, faz o que quer, está aí a Petrobras, que ninguém fala mais, entendeu? Doleiro, acho que ele não saiu do hospital até hoje. Faz o que quer, entendeu? E sobre ISS, eu queria só dizer o seguinte, eu, como jornalista, eu pago 5% do meu trabalho intelectual. Agora, eu fiz uma reforma aí num imóvel meu, e veio lá o ISS 0,32. Eu comprei concreto usinado. Por que eu tenho que pagar 5? Não é melhor você botar 2, que aí todo mundo paga? Por quê? Esses critérios... E eu falei com um monte de vereador, escuta, reestuda essas alíquotas e amplia a base da contribuição, claro, porque mais gente vai pagar, a receita não vai diminuir e ninguém vai sonegar. Agora, quem sonega é porque é de caráter duvidoso. Não, agora, facilita a cobrança. Chinelo, hein? Mas, na verdade, Dalmo, a gente vai chegar no fim disso, né? Por que isso virou institucional? Porque não tem punição, não tem. Não tem punição. Sanção, ninguém tira os bens dessas pessoas. A lei protege sempre quem erra, entendeu? O regime progressivo de pena. Mas que coisa, o robô vai para a cadeia e acabou, meu amigo. Tem robô vai para a cadeia e acabou. Né? Aí, quando o Dalmo se refere aos 5% de ISS, como nós jornalista... Nós pagamos 5%. Agora, porque você não mudou para uma cidade bem próxima. Aqui, não, eu poderia botar em Barueri a minha empresa. Para você ter eu poderia botar em Barueri. Agora, Exatamente. por que não põe? Por que não faz uma alíquota justa? O senhor prefeito, o senhor que diz que é justo. Essa Câmara aí municipal e diz que é justo. Reestuda isso. Facilita, aumenta a base inclusive. de contribuição, todo mundo vai pagar, ninguém vai sonegar e ninguém vai ter que pagar propina, pagar pau. Aumenta, inclusive, a arrecadação. Aumenta. Se você facilitar o método de arrecadação, você aumenta a arrecadação, acaba com a sonegação, acaba com a corrupção. Exato. É rápido, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Por que não faz? Porque interessa para alguém roubar. Algumas cidades já chacar. fizeram, algumas cidades já fizeram, várias cidades Isso. já fizeram. O imposto tem ali 3 ou 4 situações com alíquota fixa e não tem que estudar nada, subtrair eu tenho que nada. pagar 5? Se o senhor tem os 5 dedos da mão direita perfeito, paga tal. Isso tem um do meu trabalho estudo intelectual, psicológico do negócio. Se uma concreteira paga 0,32%. É porque eu não tenho força política? Ou porque a construtora Não, concreteira porque ela tem prova que ela coloca material do produto que ela vende muito maior incidência do que a mão de obra. Devido a ela comprovar isso, como o imposto é sobre serviço, a parte da mão de obra fica menor. Isso é um estudo feito com mais de 2.000 laudas e não sei o que, não sei o que. Para com isso. Eu não duvido do estudo. Tem estudo aí de elisão fiscal e esta semana o Rodrigues, jornalista da Folha, provou que 2 bancões aí, Itaú e Bradesco, depositaram dinheiro lá em Luxemburgo e com a elisão fiscal deixaram de pagar 200 milhões. Que legal, né? Agora, a gente não tem como fazer estudo, então você tem que pagar. Pagar e não bufar. Elisão fiscal, que termo bonito. Isso é a sonegação elitista. Gostei. Permitida. E o coitado do povo comum esquece de declarar R$1.000, vai para a malha fina. Esse é o país. Cai na malha fina. Esse é um país. Só um minutinho. Não, espera aí, Dalminho. Esquece. Não, o povo brasileiro também sonega. Não, então, mas sonega, é do brasileiro a malandragem, o jeitinho brasileiro. Mas a dificuldade do preenchimento, até do imposto de renda, causa dificuldade. As pessoas podem errar. Esse coitado que errou R$1.000 vai para a malha fina. Então, um banco que investe o dinheiro que deveria estar aqui dentro para pagar imposto, não acontece nada. Se não há um jornal denunciar, agora deve estar todo mundo correndo atrás para ver como que faz. E o Fernando Rodrigues perdeu emprego na Folha. Mas se não é o jornal que denuncia, ninguém pega. Outra coisa. Esses financiamentos bancários, isso é uma vergonha. Aposentado paga 2,2 desse maldito consignado, entendeu? Tá certo? Que dá 25% ao ano. Ninguém fala nada. Aí vai uma dessas grandes empreiteiras aí e pega lá dinheiro a 5% ao ano. Não é o mês, não, é o ano. Ao ano.
como também, né, uma famosa apresentadora, falar. amiga do presidente do Banco Oficial do Brasil, vai lá e pega no BNDES 2 bilhões e 700 a 4% ao ano. Eu também opero com o BNDES, só que eu pago 6,75. Só que eu não sou mulher e não sou bonito, sou feio. Agora, porque ela é bonita, ela tem direito a 4%, entendeu? Então, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, sabe outra coisa? Viramos um país dos compadres. Não, não, né? o seguinte... Ela é amiga do agora eu vou do mexer presidente aqui, do que banco. vão me xingar, mas não tem problema. É o seguinte, aposentado não paga imposto de renda? Paga, não paga? Muito bem. Por que que Paga anistiado retido na político? fonte. Por que que anistiado político, que são mais de 20 mil, não paga imposto de renda? Inclusive o senhor Lula não paga. Ele é isento. Por que que não paga? Aposentado, coitado, trabalhou 35 anos, vem lá o desconto no imposto de renda. Agora, anistiado político, nego ganha 17, 20, 25, não sei quanto. Esse não paga imposto de renda? E aposentado paga? Vocês estão de brincadeira. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje o jornalista Dalmo Pessoa, a advogada Rosana Chiavassi, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, o gestor público Wilson Pedroso Júnior. Aliás, é fácil desobedecer às leis no Brasil. Esta foi a resposta de 81% dos entrevistados pelo Centro de Pesquisa Jurídica da Fundação Getúlio Vargas. Estudo revelou ainda que 79% concordam que o brasileiro, sempre que possível, faz a opção pelo jeitinho, em vez de obedecer à lei. Para a maioria, o país produz muitas leis. A Rosana se referia Sou eu, a instantes. essa é minha, para mim. Não, você se referia a instantes ao o número elevado de leis. Eu acabei, inclusive, de dar uma entrevista para a Rádio Registro sobre isto aqui. É fato, o Brasil é o país que mais legisla no mundo. A pessoa espirrou, faz uma lei. A pessoa tossiu, faz uma lei. Ninguém vai sequer olhar para trás para saber se já não tem alguma lei tratando. Não, porque o negócio é fazer lei. Parece que o pessoal tem até aquele ranking de meta, vou fazer tantas leis por mês, só pode ser isso. Então, é uma vergonha. Nós encontramos leis no Brasil que o título fala de saúde, você vai ver, trata de um imposto de importação no porto, isentando, anistiando. Você pega a lei que, ou seja, é só coisa errada. O exemplo que eu sempre dou, a nossa Constituição Federal, Zancopé, ela é elogiada por todos os países do mundo, porque ela conseguiu abranger todos os direitos do cidadão. E conseguiu também abranger todos os deveres do Estado e do cidadão. Então, forma-se a rede que faz com que, ou faria com que uma sociedade andasse. Direito do cidadão, dever do Estado. Dever do cidadão, direito do Estado. E aí você teria algo a caminhar. O problema é que eu entrevistei o Tércio Sampaio Ferraz aqui na AltV, e ele falou aqui o seguinte, disse ele, Rosana, com 80 anos, eu digo, com tristeza, o brasileiro nunca incorporou o espírito da lei. Então, é do brasileiro burlar a lei. Então, podia ter 5 leis, ele ia estar burlando. Claro que a fiscalização... Se o governo burla a lei, o próprio governo burla a lei, e eu quero falar disso daqui a pouco. Não, mas deixa eu terminar, Dalmo. Dalmo se empolga, né? Eu também. Então, é do brasileiro burlar a lei, e já a gente está fazendo um estudo sobre isso, só inserindo na educação, o que é o espírito da lei, para ver se essas crianças virão pensando diferente. Porque o Wilson falou do coitado do imposto de renda lá, que errou nos R$1.000 do imposto de renda. A maioria tenta errar nos R$1.000. Isso é uma porque outra vertente, é do brasileiro. Exatamente. Todo mundo tenta então, errar. Se todo dá mundo, certo, dá exatamente. certo. Se não dá certo, então, foi assim. eu sou um azarado. Zancopé, você lembra do cinto de segurança? Sim, sim. Só quando inseriram a multa é que o brasileiro resolveu respeitar. Projeto assim, do Murilo Antunes Alves aqui que o em Maluf São Paulo. depois garfou. Sabe o que é? No legislativo é o seguinte, você
Eu tenho alguma experiência nisso. Você São 2 mandatos como vereador em São Paulo. Aí você está trabalhando, você vai em reunião, levanta problema e tal, e apresenta. Quando chega lá, a tal da comissão de injustiça, não é de Constituição de Justiça, ela dá pela ilegalidade. Mesmo assim, às vezes, passa algumas emendas e vão... Porque antigamente, a emenda não tinha dinheiro. Agora, na Câmara já tem. Tá certo? Antes, não. Então, é o seguinte, chegava no fim, o meu prezado João Brasil Vita dizia o seguinte, olha, eu, quando aprovava o orçamento, na base da marreta, né? Não, o negócio é o seguinte, as emendas requerem o arquivamento e tudo. Aí a assessoria do prefeito ia lá, escolhia as melhores ideias e virava projeto de lei e lei. Então, garfaram. Que a lei era do Murilo Antunes Alves. Sim. A lei do passe, do idoso no ônibus, era do Luiz Tenório de Lima. E o Córdova foi lá e garfou também. Então, aí você vive um momento de real, essa coisa, né? Então, um negócio terrível. Para mim é novidade, eu não sabia que roubava lei também. Eu pensei que Rouba roubava lei também, rouba tudo ideias, acontece. rouba ideias, Famoso entendeu? copia-cola. E outra besteira, Copia-cola. precisa falar, a Rosana falou isso, passou no problema e eu quero ir um pouco mais. Esse negócio, a avaliação que se faz de mandato, quantos projetos de lei você fez? Isso é uma bobagem. Nós temos um problema cultural. Exatamente. Cultural. Você tem que fazer leis boas, revogar as porcarias que lá estão, E aprimorar simplificar. as aprimoráveis E simplificar. parar de gastar papel e provocar manchete de mídia. E a Rosana, Você entendeu? A Rosana, nesse sentido, falou um negócio. Deve existir um ranking. Existe um ranking. As ONGs que acompanham o trabalho legislativo aqui em São Paulo, a ONG Nossa São Paulo, tem lá um ranking. Quantos projetos de lei o vereador tal apresentou? Isso é bobagem. E conta como Isso é ranking para o bobagem. cara ser Isso é considerado um dos melhores Leis vereadores. boas. Aí vem, quais dessas leis mudaram alguma coisa? Exatamente. Mas está lá no ranking. Para ele tem subir uma no certa ranking, pontuação, claro, e quantos claro. coisas- Não interessa E que é o lei para dar cidadão? nome de Wilson, rua, E hein? aí quando sai na Não, mídia, se você faz uma que a lei Rosana boa- está colocando, né? Aí o vereador, sei lá, bom, vereador é nome de rua, deputado estadual é nome de escola, É. e deputado federal nome de estradas, né? É, Então, ponte, viaduto, aí tudo tá. isso conta, né? Agora estão colocando o nome em túnel, estão colocando o nome É. em viaduto, Entende? e isso Porque conta. fica O cara quando deu você- 5 história do nomes. ranking. E quando, Essa é a história do ranking. e quando você faz uma lei boa, se você sair, se eu não votar mais, a primeira coisa que o gêniozinho faz é procurar leis que ele possa revogar. Eu fiz uma lei que determinava, dentro do orçamento de cada ano, a obrigatoriedade da colocação de gabinetes dentários em todos os órgãos municipais, as creches, as escolas, tudo mais. Aprovado, bonitinho, foi negociado isso com a entidade. Aí entrou um deputado aí, um cara, um vereador aí, que é do PT, aliás, né? Vê a cabeça do cara. Ele revogou. Quer dizer, se a lei é ruim, aprimore. Show Carlos Neda. Ele revogou, pô. E peraí, ele não. Quem é um vereador para revogar uma lei que foi aprovada por um colegiado? Aprova, aí revoga e acabou. E nós estamos esquecendo que o principal papel dos vereadores ou dos próprios deputados é de fiscalizar. É. Ou seja, É o nós estamos fiscal jogando qualificado. uma responsabilidade de criação de leis, que nem uma máquina de triturar carne, e estamos deixando os vereadores, muitas vezes, de mãos atadas, do papel de fiscalizador. Porque se esse vereador realmente for parar para fazer o dia a dia de fiscalizador, acompanhar as contas, ver onde foi investido, ele não consegue fazer leis. E aí, na hora da avaliação, sai lá no jornal A Folha de São Paulo, qualquer jornal, na época de eleição, como 20º, 30º, Wilson, e aquele que ficou criando lei de ruas e dando títulos e tal, como melhor vereador, segundo melhor vereador, terceiro melhor vereador. Que eu não estou falando nem que esses vereadores que foram também são classificados como vereadores são O Tiririca, ruins, mas o Tiririca é elogiado porque nunca faltou. Exato, Aí- nunca voltou. Isso conta ponto. Eu vou te não contar. aguento esse Eu país, acho, é eu acho que Não é uma ele ia maravilha? vai na cama e senta lá. Eu acho que ele tem até calo no bumbum, porque nunca levantou da poltrona, pô. Tem calo no bumbum. Esse é o trabalho dele. Você entendeu? Agora, o seguinte, outra coisa, isso vai para o seu partido, dá licença, desculpe. Seguinte, esse negócio de orçamento discutido com a população, isso é... Orçamento participativo. É participativo. Isso aí é fantasia, vai. Porque na hora que vai lá, o orçamento já está pronto, você entendeu? Aí os caras cortam, entendeu?
mexe no orçamento, e eu vou sair um pouco do município. Eu acho que a ideia é positiva. A ideia é positiva, agora a prática não. Poderia Até melhorar. porque, até porque porque a história da legislação aprovada. O negócio é tão escandaloso, passando de município, passando pelo Estado, orçamento da República. Eu estava assistindo, que eu assisto TV Senado, eu não perco. TV Câmara, TV Justiça. É você? Hein? É você? Sou eu. Ah, bom. E agradeço, porque lá tem coisa de burro. Você está falando da audiência uno. Tem coisas inteligentes. Então, por exemplo, você pega lá, aprovação do orçamento, eu vi o Paulinho da Força discutindo, não, porque ele queria botar lá um negócio para a classe trabalhadora, né? E ele estava contra a aprovação da DRU. Quem sabe o que é DRU? Alguém sabe? Você sabe o que é DRU? Desvinculação de receita da União. Aí é que está o pulo do gato. Por isso que eu não acredito em promessa de campanha. A DRU é o seguinte, o presidente da República, não é só a Dilma, não, os outros também fizeram igual. Os prefeitos aqui também. Você pode dar verbas aprovados, você pode usar 20%. Então, quando falta dinheiro para a saúde... Pode remanejar. Remanejar. Então, o PSDB tem culpa, o PMDB tem culpa, o PT tem culpa porque era contra. Mas agora aprovaram. Agora aprova. 20% no orçamento, vamos supor, de 100 bilhões na saúde, 20% o governo capa. Sabe para quê? Para pagar juros, para banqueiro. E banqueiro é demonizado pelo PT. Só que o PT gosta de banqueiro e adora banqueiro. Previdência Social, os velhinhos estão aí, tá? 20% da DRU, e assim por diante. Então, é uma falácia, é uma mentira, precisam parar de mentir, e a imprensa precisa ser mais fiscalizadora, que ficam discutindo bobagem, besteira, lixo, quando, na verdade, os orçamentos, eles são castrados, eles são, né, eunucuzados, para usar uma expressão aí de várzea, entendeu? Tira, e acabou. E não acontece nada. Aí, nós não temos mais vamos tempo. botar dinheiro na saúde e na educação. Mentira. Que se você botar, na hora que vai aprovar o orçamento, os caras metem a caneta na DRU. Desvinculação de receitas da União. Isso é feito no Estado. Todo lugar é feito isso, infelizmente. Dalmo, você é da época da Revolução, estou caçando sua palavra agora. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso telefone é à sua disposição, 5052-6622. Há instantes, né, eu tinha lido a manchete aqui, que 81% considera fácil desobedecer às leis no país. E fui para o intervalo e a discussão continuou aqui. No Gente que Fala, e o Luiz Alberto não tinha se manifestado. Eu já guardei minhas luvas, hein? Não, de bola. é verdade, é verdade. Mas, na verdade, eu acredito, Tando, que essa desobediência à lei, Tando, ela tem que ser analisada com uma visão mais ampla. Por exemplo, se desobedece a lei em 81% e achas que desobedece, Tando, e essa lei, que no caso, ela se encaixa para pequenos delitos que não são considerados crimes e, como a nossa companheira disse, Rosana, que não vai nem para o judiciário, isso tudo tem uma razão de ser. Ou porque a burocracia dá esconderijo para que as atitudes possam desobedecer integralmente a lei, ou parcialmente a lei, ou a gente está num engano. Né? Desobedecer à lei significa talvez até ter um modo de viver, de ser, né? Procurando a sobrevivência de uma lei que sobrecarrega a forma de vida da gente, que não dê para viver daquela forma. Por exemplo, se você tem tanta burocracia, tanta lei, tanto engodo, pelo simples fato de você ter uma licença para funcionar um trabalho que você vai apresentar como prestação de serviço, comércio, etc., isso leva o cidadão a procurar uma forma de obter o seu objetivo, que é trabalhar, ganhar dinheiro e pagar imposto. E as outras coisas pequenas, como, por exemplo, você tem uma faixa de bicicleta, que é uma coisa altamente utilizada. Se tirar as bicicletas, não há transporte público, não há como se locomover em São Paulo sem as bicicletas. Essa é a interpretação pela quantidade de faixa de bicicleta que a gente está aí tirando o espaço do ônibus e do veículo, do carro. E outras coisas qualquer que se monta e que se faz, dando um aperto, dando uma falta de sobrevivência tão grande, que pode levar o brasileiro, o homem comum, a se esconder nas facilidades para conseguir fazer. Luiz, vamos começar a encarar o problema real de falta de educação do nosso povo. Né? Eu acho que se a gente ficar ocultando que é porque não é punido, vamos avançar na discussão. Me perdoe, o brasileiro não cumpre lei. Tanto é verdade, que eu não sei se você sabe, você falou em pequenos delitos, deixa eu apimentar a discussão. O Brasil ocupa o 7º lugar de maior violência doméstica contra a mulher do mundo. Isso é cultural, não é porque as delegacias não dão conta, não é porque os juizados não dão conta, é cultural. Pode bater em mulher, pode andar bêbado, pode atravessar farol vermelho, pode... É isso, o brasileiro adora. Pode matar 52 mil pessoas por ano. Então, pelo amor de Deus, Luiz, não vamos jogar esta vergonha educacional que é o Brasil. E eu estou falando de educação escola e de educação família. De que, para mim eu dou um jeitinho. Para você não, você tem que cumprir a lei, mas... Puxa, olha, vaga de idoso, é só 5 minutos. O Jefferson está preso e o resto está solto. Então, pelo amor de Deus, Jefferson. Luiz, vamos começar a buscar a razão do porquê que o Brasil, de fato, 81% não cumpre a lei. E depois eu queria falar... Aliás, só para terminar... Sobre o estelionato eleitoral. Ele vai caçar a minha e a sua palavra. Olha, num país... Vamos inverter. Num país onde 19% não cumprissem a lei, ao contrário, eu garanto para você que a estrutura do judiciário daria conta, a estrutura das delegacias daria conta, porque era um número muito pequeno de pessoas descumprindo a lei, mas 81%, para. Algo a acrescentar?
Não pode desqualificar tanto assim o judiciário. O judiciário hoje Eu não desqualifico o judiciário, eu sou a maior defensora do judiciário, para mim é o único poder sério nesse país. O judiciário hoje impõe a execução da lei. Tá? Hoje o judiciário pratica, no que pode, na quantidade que ele tem para fazer, a condição de melhorar a execução da lei. Então, você concorda que se esse número fosse ao contrário, nós não teríamos processos parados há 10, 20 anos, nós não teríamos uma estatística tão complicada como nós temos hoje eu falo assim, existe o acesso ao judiciário, mas ele é demorado. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o jornalista Dalmo Pessoa, a advogada Rosana Chiavassa, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, o gestor público Wilson Pedroso Júnior. Eu queria falar só sobre o estelionato eleitoral, que é um assunto que foi discutido muito nesse fim de semana. Nem tanto assim, né? Porque a entrevista do ministro Mantega, é Mantega ou Mantega, né? Mantega. Mas já está com bilhete azul? Já é ex-ministro, não é não? Ex-ministro. Futuro ex-ministro. É. O seguinte, ele falou que vão cortar subsídio, salário-desemprego, pensão de viúva, né? Que mais? Salário-desemprego, pensão de viúva e auxílio-doença. Tem muita sacanagem nesse auxílio-doença, é verdade. Mas, sabe, mudou o discurso. Mudou o discurso. No outro dia mudou o discurso. É? No outro dia mudou o discurso. Agora o seguinte, sobre o seguro-desemprego. Sobre o seguro-desemprego. É o seguinte, nós vivemos em pleno emprego. Não é isso que está aí na pesquisa. Mas vamos aceitar a mentira como verdade, a mentira do PT como verdade. Muito bem. O ano passado, este país e nós pagamos 31 bilhões de salário-desemprego. Mas entrou o salário, o abono salarial, que é até dois salários é 1. Quem ganha 2 salários é 1. Só que essa conta, 6 bilhões. Então tem 25 bilhões. Como é que é pleno emprego se nós estamos gastando 25 bilhões? Está certo? E salário-desemprego no ano passado. Então é preciso explicar. Eu não vejo nenhum deputado, seja do PT, do PSDB, que diz que vai fazer oposição. Eu não acredito. Tucano é muito luva de seda para o meu gosto. Tá bom? Não acredito nesse PSB aí, não sei o quê. Não acredito no DEM. Tem que começar a abrir a caixa preta da Petrobras, do Fundo de Garantia, que é outra coisa absurda. Absurda. Grandes empreiteiros vão lá, pegam a 5% de empréstimo ao ano. E o infeliz, e isso é patrimônio do trabalhador, entendeu? Isso é remunerado a 3% no ITR, que é uma porcaria. A outra coisa absurda é o seguinte, como nós estamos tendo desemprego dissimulado, falseado, mascarado e mentiroso, o que estão fazendo? As grandes empresas, as montadoras estão botando os caras na layoff. O que é layoff? Você vai ficar em casa 5 meses. Eu pago metade do seu salário e a outra metade sai do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, você, trabalhador, está pagando, usando o dinheiro do seu patrimônio para você viver. Agora, o fundo de garantia não é do governo, é seu, é propriedade sua. Isso é apropriação indébita. Isso está na cara. Você não vê nenhum deputado do PT falar nada. Central Sindical não fala nada. O PSDB não fala nada. O DEM não fala nada. O PSB não fala nada. Está todo mundo mancomunado com essa dilapidação patrimonial daquilo que é coisa do trabalhador, que é o fundo de garantia. Entendeu? Wilson, alguma coisa? Não, eu acho assim, eu acho que ele é da oposição, eu não acho que seja luva de pelica o PSDB, mas eu faço uma crítica para toda a oposição, não só o PSDB, DEM, PPS. E o PT, não, o PT que é o pai da criança? Eu acho que os deputados e os vereadores também, até por conta dessa coisa que a gente falou, que tem que ficar criando lei, eles pararam de ser oposição. Porque eles são oposição do que sai no jornal. Sai no jornal, de conveniência, né? CPI é só para inglês ver. Oposição tem que sair na frente da imprensa. A imprensa tem que acompanhar o que a oposição ou o líder da oposição indica de coisa errada que foi, por algum motivo, eles pegaram através dos dados, através de fiscalização. Hoje nós vivemos uma oposição. Saiu a Petrobras, aí criou o CPI. Aí sai
sai a história do pessoal dos fiscais. Cria a CPI. A CVM. É errado, deveria ser o contrário. A CVM americana a imprensa não e o deveria Ministério da indicar. Justiça dos Estados Unidos deveria vai investigar a Petrobras. Aí junto. o pau vai comer. Então, deveria caminhar junto, Então, junto. precisa vir um americano aqui para Nós levantar temos uma essa oposição, corrupção da nossa oposição Petrobras? virou muito cômoda, muito cômodo. Sai na existe. imprensa. É conveniente. Não é conveniente. Conveniente. Luiz, o que é prédio verde? O prédio verde E agora a vizinhança verde. é a solução da água. Você estava falando de estelionato eleitoral, né? Tem gente que falava da água, mas vamos deixar isso de lado. Vergonha em política é perder. Agora, E caro. perder. Mas não se pode ganhar com a mentira também, né? Perfeito. Então, a vergonha em política, vergonha mesmo é perder. Tá certo? Agora, se Eu não perder, entendi. o fim justifica o meio. Nesse caso aí, Maquiavel tem toda a razão. Se ganhou... Você fala sério mesmo? Não, tem coisa mais Porque não- correta do que isso? Porque, não, para. Ganhou, ganhou. Priu. Então, o que é que acontece? Feito isso, no caso do verde, é a única questão da água. A água não é mais um fenômeno para você colocar a engenharia a serviço de ter água numa cidade ou não. Investir dinheiro numa companhia de água, uma massa muito grande de dinheiro, para que haja água ou não. A água, hoje em dia, passa por economia, principalmente reuso, e principalmente essa ideia dos prédios verdes, das indústrias verdes, dos condomínios verdes, assim por diante. Hoje nós temos uma área impermeabilizada dentro das grandes cidades, e isso influi até no clima, por exemplo, uma área que nem São Paulo, que precisa aproveitar essa impermeabilização, não a contra, como a enchente, as áreas de risco, as pessoas morrendo, né, por desabamento, etc., mas sim a favor, captando essa água que fica impermeabilizada e escoa rapidamente para alguma coisa que tem que ser juntada. Não há como. E por que o Jacarepaguá recebe o primeiro certificado de... Graças a Deus ele fez essa coisa de prédio verde, tá vendo? Em cima de um bairro todo, tá vendo? O que se podia fazer aqui. Então a APMEC fez uma solicitação ao prefeito, por exemplo, que ao invés de só condenar por que não tem água, por que não teve água, porque não se tomou atitudes de captação, de armazenamento, etc., etc., antes da eleição, fazer o seguinte: a partir de agora, dar um prazo aos prédios antigos para que se adapte à situação de um prédio verde, principalmente no que diz respeito a reuso. E uso, inclusive, de piscinas, etc., que não são utilizadas no inverno. Fazer esse prazo para os prédios antigos e o início, o primordial, nada, é que os prédios públicos, no caso do município de São Paulo, são 2.100 e poucos prédios públicos, entre próprios e locados, eles comecem a utilizar o reuso, a fazer uma característica verde nesses prédios. Começar dando exemplo. Né? Dando exemplo, diminuindo. Quando eles chamam de verde, é porque ele diminui a área impermeabilizada e coloca planta, coloca verde. Coloca Talvez se a torcida do Corinthians deixa, né? Até mesmo que não se faça o verde por esse lado, né, que você tem condição de reter a umidade e assim gerar um microclima melhor, mas que se faça também a parte de reuso, Você está falando economia. de um sonho. Mas para o prédio público é imediato. Tá vendo? Ele pode mandar uma lei e imediatamente todos os prédios vão ter a torneira com economia, a descarga utilizando água de reuso, a parte... Brasil foi você mesmo que disse aqui que o Brasil é o único país no mundo que dá descarga com água tratada. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa. Isso é um dos maiores crimes que existe, não existe nenhuma lei contra isso. Devia existir uma lei. Você dá descarga com água que foi tratada com dinheiro público, você é um criminoso. Né? Porque para que isso? Se ele está levando um esgoto primário, que é absolutamente contaminado. Então é um absurdo. Né? Luiz, Jurandir Castro das Perdizes. Quer saber o que, o Jurandir Castro? Como é a atual relação entre o BNDES e as pequenas e médias empresas construtoras? Existe um cartão BNDES para financiamento de compra de materiais de construção em empresas de venda de materiais grandes, principalmente grandes redes de venda de material de construção,
E o pequeno construtor vai lá com esse cartão, que ele obtenha esse cartão com um limite de crédito, de acordo com o seu cadastro que faz. Qual é o juro, hein? Esse juro hoje está girando em torno de 6% a 8%, dependendo do cadastro. Mais do que a Odebrecht paga, né? Não tenha dúvida. Mas a Odebrecht, etc., é outra coisa. É um negócio chamado PPP. Existe fantasiado, através da participação particular, privada das empresas, existe isso que a presidenta da República estava explicando nos últimos debates, né? A venda de prestação de serviço da empresa brasileira no exterior. Isso é uma falácia, porque a empresa brasileira não vendeu bulhufa nenhuma. Quem vendeu foi o dinheiro brasileiro que vendeu, impôs a contratação da empresa brasileira. Se assim o fizer, você terá tranquilamente em qualquer lugar do mundo quem queira a empresa de qualquer lugar do mundo fazendo qualquer obra. Já sai financiada do BNDES. Já sai financiado, está ótimo. Então, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter só crédito. Rosana, Fátima do Tucuruvi, que avaliação você faz sobre o atual nível da pós-graduação das faculdades de Direito, principalmente faculdades no interior? Eu sou muito crítica, eu acho que desde a década de 90, essa plantação de faculdades no Brasil foi algo muito cruel, porque muita gente não tem noção de que comprou um diploma de estelionato, porque não teve o ensino que deveria ter, não teve o aprendizado, o aprimoramento que deveria ter, e a gente vê aquelas famílias, Ancopé, que fizeram sacrifício para pagar a faculdade do filho, e o filho vai continuar, ele era X, vai continuar X, porque ele não tem a formação... Desculpa, vai continuar menos Y. Menos Y. Então, eu diria que, infelizmente, e aí eu quero crer que não seja só na área do direito, mas, na sequência, esse pessoal precisa continuar ganhando dinheiro. Nós devemos ter aí muita pós-graduação, que hoje faz, às vezes, da graduação, porque o que é ensinado em pós-graduação hoje é muito diferente do que era ensinado em pós-graduação quando eu me formei. Parece que você vai lá para aprender o que deveria ter aprendido na graduação e a coisa não evolui. Então, o que eu falo, de forma crítica, sim, aos estudantes de direito ou aos recém-formados, escolha muito bem aonde você vai fazer uma pós. Não basta o título, porque vão checar o teu conhecimento. Então, se esforça um pouco mais, faz bem feito. Posso fazer um comentário desse assunto? É porque eu não concordo com a Rosana. Eu trabalhei no Ministério da Educação junto com o ministro Paulo Renato, né? Justamente ele que abriu, isso, né, que lançou no ar essa semente. E acho que foi correta a decisão. Hoje nós temos diversas universidades, as pessoas... Tem caçando aluno na rua. Tem uma ampla rede de ensino. O que falta e o que acabaram no governo nesses últimos anos do PT foi a avaliação. Tinha um provão, onde era obrigado a ter biblioteca, era obrigado a ter professores qualificados para ter as notas do ensino superior. O que a gente não pode é só viver de universidades públicas de qualidade, universidades que nem são... e hoje não são de qualidade que tinham em anos anteriores, mas não pode viver só de universidades públicas. E garanto que as pessoas que entram, mesmo nessas faculdades mequetrefes que existem hoje no país, saem melhores do que quando entraram. Saem melhores do que quando entraram. É verdade. Primeiro tiveram acesso ao ensino. Eu quero minha réplica. Muitas pessoas, e por que algumas pessoas, que nem as faculdades de direito? Não, sou eu, a muitas réplica pessoas são aprovadas, muitas pessoas nessas faculdades mequetrefes são aprovadas no curso da OAB? Da OAB. De jeito nenhum. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade sim, uma, duas. Para. Não importa. Por que esses conseguiram? Pelo esforço pessoal dele. Para com isso, pelo amor de Deus. Você está falando de uma... Então, não queira transformar uma minoria na regra. Eu te provo. A gente marca encontro na UAB e vamos ver quem é que está passando no exame e de onde está vindo. Pode parar. Era Débora o nome dela? É Débora o nome dela? Você está me falando que me parece que era Débora. Dos advogados é que tem esforço pessoal. E quem não passa não tem esforço pessoal. Então não é a culpa da faculdade. Ah, como não? Pelo amor de Deus. Então, peraí, Fátima, eu trabalhava na Comissão de Ensino Jurídico, no Conselho Federal, quando houve essa plantação de sementes no Brasil. Pode parar.
se quis mostrar para o mundo que o Brasil tinha muita faculdade, conseguiram. Mas é assim em outros Dá lugares. licença, estou Na falando Argentina agora, tem então. muitas mais Então, faculdades. querer mostrar para os Na outros que Argentina têm tem muito mais faculdade só para faculdades. falarem bem do Brasil, Na isso Argentina é tem mais. colocar para debaixo do tapete. Se você Na está Argentina pensando tem numa muito mais faculdade que o pós-graduação, Brasil e é muito escolha menor. bem, porque vão aprovar os paralegais. E aí nós vamos ter 10 milhões de paralegais fazendo o que o advogado faz. Já não passa na OAB. Com os Paralegais é o Rábula que é o você viu. Não, é menos, porque o Rábula tinha cultura. Ô, Dalmo, que você está... Não, eu para não dizer que não Você é falei de advogado flores... Não, eu quero... Deixa a pauta para os dois aqui. Para não dizer que eu não falei de flores, eu quero falar sobre o aumento da gasolina. E vou falar alguma coisa... Não, eu vou falar... Isso vai ser a favor do PT. Eu não tenho nenhum problema, entendeu? É o seguinte, eu ouço aí um monte de gente da mídia... porque está defasado o preço da gasolina e não sei o quê. Isso deve ter sido tudo acionista da Petrobras. Não pode ser. Muito bem. E eu tenho a curiosidade, e meus filhos viajam um pouco para os Estados Unidos. E Você é novo, mais próximo do microfone. Mas isso, exato. Eu não aprendi, né? Você aprende. Burro velho, não aprendi. Você aprende. Então é o seguinte, aumentaram a gasolina, né? Quando o petróleo caiu 25%. E por que caiu? Porque os americanos já estão exportando petróleo em função do petróleo de xisto, da pedra, que a Argentina também vai fazer. E nós vamos correr atrás da Argentina depois, perfeito? Muito bem. Quanto custa um galão de gasolina nos Estados Unidos? Alguém sabe? Custa $4, de melhor qualidade. O galão tem 3,88 litros, tá? Mas vamos arredondar para ficar fácil a nossa conta. Tá? 4 litros. Se custa $4, são R$8. Vamos botar o dólar a 2,50, são R$10. Quanto é que você paga a gasolina no seu posto aí? 3,20. 3,20. 4 litros são 12. Não são 12? 12,80. 12,80. 30%. Então vamos parar com essa mentirada que você vê, esses colunistas de economia falando, está defasado, está conversa, está nada, é mentira. E o petróleo caiu 25%. E nós vamos ter que ir atrás da Argentina no negócio do gás de xisto, que vira petróleo. Você entendeu? Então, é muita conversa. E você pega um galão de gasolina, galão de petróleo tem 159 litros. Você multiplica por 3,20, dá R$508. Então, com um galão de gasolina, nós compramos 2 barris de petróleo, que está 85, o petróleo mais caro, que é o Brent, e 80, o petróleo Texas, que é o de pior qualidade. Não vamos parar com essa demagogia, que a gasolina aqui é barata. Já era mais cara, agora deram uma corrigida, mas continua cara, 30%. Dalmo, 1 minuto para você responder para o Eliseu do Jaçanã. A compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique pode ser considerado um dos grandes escândalos políticos e econômicos? Um deles. Agora, tem que apurar todos. O do Fernando Henrique, essa roubalheira na Petrobras, o mensalão que deram uma passada por cima, e mais coisa por aí. Não, e o mensalão, a vergonha que você até estava comentando outro. O Roberto Jefferson, que foi... Está preso. O que denunciou. Está preso. Tá e o Valério está preso. Os outros estão todos soltos. Quem que tomou justiça que é essa? No dia seguinte. Que justiça que é essa? Fala para mim. Agostinho do Cambuci, um abraço para o Dalmo Pessoa. Não some, tá? O senhor faz muita falta para quem ouve rádio. Sou o seu fã. Muito obrigado. Jaime do Jardim Bom Filhole. Dalmo, por que as emissoras de rádio e televisão e até jornais estão preferindo contratar não jornalistas para seus programas e colunas esportivas? Porque eles acham que dá mais audiência. Agora, esse pessoal que veio do campo, tudo corporativista. A ótica deles é de ex-jogador. Então, está fraudando o quê? A opinião pública, porque não falam a verdade que está acontecendo. Vander do Tremembé. Time, né? Vander do Tremembé. Um vereador de São Paulo recentemente solicitou e foi atendido que se colocasse o nome de mãe do jornalista esportivo em uma das pontes da marginal do Tietê. Isso é muito comum. Aliás, vereador em São Paulo, a função do vereador é isso, porque as leis que faz se onerar o orçamento... rever o ISS. Dalmo Pessoa, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Quando vai a Guaricanga? Eu vou só no fim do ano. O Faria Neto disse que você o abandonou. É verdade. Não, eu tenho meus amigos do MST lá e tal, tudo bem. Ainda, gente fina, ainda gente antes, boa. Cícero de Itapevi. Luiz Alberto, essa pergunta estava aqui. Você acha que Nietzsche e Jean-Paul Sartre
são da linha da filosofia, trabalhariam na construção civil hoje? Absolutamente, sem dúvida. É filosófico você trabalhar na construção civil. Bastante filosófico. A construção civil hoje ela consegue fazer o emprego pleno que tanto sonhado é. Na verdade, houve uma grande quantidade de empregados, mas porque eles foram formalizados, basicamente na construção civil. A construção civil tinha 80% do seu funcionário não formalizado. E hoje ela, devido a, graças a Deus, leis, ela está tendo a obrigação de formalizá-los, e o E-Social é uma grande lei que está para ser colocada agora. Qual? E-Social. Tudo será controlado através de informatizado. Então é muito interessante. Eu não tenho mais tempo, mas o Adriano do Cambuci está mandando um abraço para o Dalmo Pessoa, o Wilson Pedroso. Obrigado, Adriano. Brilhantes colocações do Dalmo, quem nos acompanha todos os dias, o Paulo André, e ainda o pessoal que nos ouve aqui pela Rádio Trianon, o Wilson Pedroso Júnior. Obrigado por tê-lo. Muito obrigado pelo convite. Estou até com calor aqui. O negócio hoje pegou fogo. Rosana, muito obrigada, muito obrigada. Bom, prazer. Você já conhece o caminho da Eu UTV. já, Agora eu já. aprendeu o caminho do Gente que Fala também. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Luiz Alberto, grato Muito pela obrigado, gentileza. agradeço a oportunidade. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Ezenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.